Alô você do BetoCast TV, estou aqui, diretamente do seu Zusa Boteco, eu estou aqui com quem? Paulinho Bustoff, o homem da percussão. Hoje vamos saber tudo, ele vai dar uma aula pra você, viu? Vai de música logo. Simbora. Eita, forró bom da gota, menina. Aff, Maria. Deixa eu apresentar os meninos, né? No acordeão, tá? João do acordeon. E ali no violão? Glebinho aqui, Glebinho. Tchau, mãe. Agora vamos começar. Como é que começou essa tua carreira musical na percussão, homem? Primeiro eu queria agradecer, né, meus irmãos aqui, velho, Glebinho, Jean. Queria agradecer a Carla, a você aí, por abrir esse espaço pra gente mostrar um pouco, né, da nossa arte, E da ele- cultura também. Que E me ele tava fala tocando essa muito. música aqui agorinha, só era com a mão, viu? Depois você presta atenção e volta o vídeo aí de novo, vê, ele tá tocando só com a mão. E outra tá machucando. Isso é uma bela canção do Nando Cordel, o músico que a gente acompanha também. Tanto o Glebinho quanto eu. O Jean também grava com a gente de vez em quando. E então aí, vamos lá. E vamos começar o seguinte. De onde é que começou a tua carreira musical, na percussão? Qual foi o primeiro instrumento, tu se lembra? Meu primeiro instrumento foi a alfaia. Alfaia? Então, eu sempre tive uma família que foi muito envolvida com produção de banda. Minha mãe trabalhou numa banda muito famosa aqui em Recife, na década de 80 para 90, que foi a primeira banda de baile, talvez, daqui, que foi o Alcano. E aí eu estava sempre dentro de backstage, desde muito Aí já pequeno. foi, já. E o Alcano era uma banda... Veja só quem eram os cantores do Alcano, Marrom Brasileiro e Nádia Maia. Nada mais, nada menos. Eram os cantores do Alcano na época, uma banda incrível. E aí eu Que sempre banda, estava viu? introduzido nesse meio, sabe? E aí, anos mais tarde, entendeu? Meu irmão, que não é músico, teve um convite para entrar para um grupo de maracatu. E aí ele não foi, mas eu fui. E aí começou tudo. E aí foi como realmente, oficialmente. Mas o começou ouvido tudo. musical mesmo começou tocando na alfaia ou já foi antes? Né? Então, a gente sempre, como eu te falei, né? A gente teve muito uma família musical, mas ninguém músico. Todo mundo backstage, assim. Foi a primeira, hein? Eu sou o primeiro. Olha aí, abre as portas. Todo mundo backstage. E o backstage também é uma coisa que me atrai muito. Produção, enfim, é sempre muito bacana mostrar como é que acontece, né? Ver como é que acontece as coisas por trás também. E eu também quero agradecer também a Jorginho, que fazendo produção pra gente. Tá ali por trás. Tá ali, viu? Jorginho, Daqui a muito pouco ela obrigado, aparece. porque produção é produção. Produção tem que ter, e produção sem eles a gente
Não faz nada. É isso mesmo, ó. Jorginho. Mas enfim, a gente voltando para a história, eu peguei e fui participar de um grupo de percussão muito conhecido lá nos anos 90 também, que era o Nação Pernambuco. Nação Pernambuco. E aí toquei muitos anos no Nação, gravei 2 discos. Eu fui aluno do Nação e eu entrei lá, acho que meus 12 anos. Caramba. Foi ontem? um dia aí. Foi ontem? Eu entrei lá em 98, mais ou menos, 98, 99, como aluno. E quando chegou já em 2002, eu tive um convite para ir para a China. Só que aí a vida ficou meio louca, porque eu ganhei exatamente uma bolsa para estudar no conservatório e tinha no mesmo semestre a oportunidade de ir para a China. Então tu é formado em músico também? Sou formado em música. Daí. Então, a gente lá no Nação Pernambuco teve a questão desse convite, só que aí eu fiquei no meio, em viajar para a China, na época era para passar 6 meses, ou entrar para o conservatório. Aí eu escolhi entrar para o conservatório. Foi sabido. Não, na época eu fiquei revoltadíssimo. Não, como é que pode? Eu, 15 anos, indo para a China. Só que aí foi o grande lance, porque eu fui para o conservatório e já tão cedo eu comecei a dar aula no mesmo grupo, cara, no Nação Pernambuco. Falando nisso, ele vai dar aula aqui, de cada instrumento aqui, vai explicar também a história de cada instrumento, viu? Boa. Pra vocês aprenderem aí, viu? E aí, falando da singularidade da alfaia, a alfaia que... Deixa eu mostrar. Pode mostrar. A alfaia que é um instrumento extremamente pernambucano. Você sabia disso? Não. A alfaia é pernambucana, cara. A alfaia é um instrumento que ele já veio ele veio originado do Elu, que é um instrumento de matrizes africanas e tal, que ele tem uns pés e a galera tocava sentado. Só que aí, para fazer os cortejos de rua do maracatu, tiraram os pés do instrumento e fizeram alfaia. Porque ele era feito de macaíba, não era? Antigamente era justamente feito de macaíba, do tronco, né? Que é um tronco... Oco por dentro. E aí a galera cava para poder fazer alfaia. Interessantíssimo o processo da macaíba também. Eu tive uma peso da bexiga. Rapaz, essa é uma belíssima do luthier Maureliano, já falecido, ou seja, é uma alfaia rara, foi a mesma alfaia que fez Nação Zumbi nos anos 90, Cássia L, etc. Vou levar essa aqui pra cá. Então, inclusive é o mesmo desenho que o Nação usou há muitos anos, mas... então, aí a alfaia lá no Nação Pernambuco... A gente falando de alfaia, tem um maracatu com a caboclo de lança aqui atrás. Rapaz, aqui... O cenário aqui hoje tá diferente. Arrasou. Então... vindo um pouco mais para a história da alfaia, a alfaia que é um instrumento tão antigo, o bumbo ele é tão antigo, a alfaia veio ser chamada alfaia em Pernambuco, mas o bumbo o cilindro com 2 peles, ele existe de antes de Cristo, sabe? Então a gente lá no Nação Pernambuco, justamente, a gente lá aprendeu pelo fato de ser um instrumento de percussão, aprender a tirar a melodia do instrumento. Caramba. E é um instrumento belíssimo. Não, mas é um som bonito. É um dos mais tocados do mundo. Você sabia disso, o alfaia? Não. É um dos instrumentos mais tocados do mundo, porque hoje existe um catálogo de mais de 500 grupos de maracatu só no Nordeste. E aí, a gente fazendo um cálculo rápido, que inclusive é um cálculo que eu trago no meu método, que eu escrevi na faculdade, como TCC, imaginando a gente, cada grupo de maracatu, 50 pessoas tocando alfaia, dá um número muito grande, é um dos instrumentos mais tocados, assim como o surdo de samba. Estremece a terra. É bom demais. Estremece a terra. E é da gente. Eu sei, eu tocava maracatu, eu toco mais, né? Por isso que eu perguntei essas coisinhas, porque eu entendo que eu era caixa, né? Sim. Mas você tocar alfaia, você toca tudo. Que maravilha. Depende de tudo, tá? Lá ele. Bora tocar o instrumento? Bora. Bora ensinar como é que toca? Bora sim, bora agora. Alfaia. Então, só aproveitando o ensejo, eu estou lançando agora, depois do carnaval, um método que eu escrevi, que é um método de alfaia. Olha aí. Foi um método que eu fiz na época que eu estudei na universidade, e a gente pegou baques de maracatus, de mestres, eu escrevi a partitura deles, eu fiz uma pesquisa, fui para diversas nações, fui para a sua antiga nação, fui em diversas nações, porque o que acontecia? Os baques sempre eram passados de conhecimento popular, e aí meio que quando os seus mestres iam embora,
o sotaque de um aluno para o outro ia ficando meio que Sim. perdido, porque naturalmente eu vou tocar de um jeito, você de outro e eles Isso. de outro. Então eu peguei justamente essas batidas dos mestres antigos, escrevi para que não fossem perdidas, escrevi, cataloguei todas, cara. Ó, foi um E onde é que acha essa trabalhão. maravilha? Então, a partir do pós-carnaval, já se liga que eu já vou estar postando tudo, já tá tudo prontinho. Eu vou botar o Instagram dele aqui embaixo, pra vocês seguir ele, e dali ele vai saber onde é que vai procurar, né? É, e lá vai falar, vai estar, lá eu tô falando tudo de alfaia, a posição da baqueta, os utensílios a serem usados, né, que é o talabarte, a própria baqueta, uma joelheira também, que A afinação também. a afinação, como se afinar, cara, tá tudo explicadinho lá. E quando eu Vai ser comecei a muito tocar maracatu, eu ia no YouTube. Sim, Como afinal faz, é sério. é, diga aí. Não aprendi até hoje. Uma coisa que ajuda muito, né? Por mais que a gente tenha. Eu aprendi com um indiano. Eu fui participar de um workshop de um indiano, que inclusive ele é considerado 8 vezes o melhor percussionista do mundo. Caramba. É Trilok Gurto. E aí ele toca tabla, né? Como um indiano. E aí ele disse. Eu fiz uma pergunta que eu apanhei, né? Que eu fiz. Como é que eu faço para aprender tabla? Aí ele fez, você não é indiano, venha para a Índia que você aprende, sabe? A mesma coisa pro alfaia. Por mais que a gente aprenda YouTube, não sei o que, a gente tá É aqui, diferente, tem que estar junto, né? Tem que estar sentir, tem que com os sentir. outros ao lado, né? Tem que sentir. Então vamos lá? Mas é isso, vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos aprender a tocar o fire. Bora. É um baque para todos de casa aprenderem, que vai ser muito fácil. Sempre pensa assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bum. A gente sempre vai se ligar que no 1 a gente vai dar uma batida, não é? 1, 2, 3, 4. 1. Sempre tem uma batida no 1. A gente já se ligou onde é que está o tempo forte, que é justamente esse 1. A gente vai tentar continuar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 1. Esquerda para direita. 1, 2, 3, 4. 1. Agora eu vou repetir esquerda para direita 2 vezes, viu? Na sequência. 1, 2, 3, 4. 1. A gente já fez. Já é maracatu. Rapaz! Já é rápido. Só para concluir, já é rápido. 1, 2, 3, 4. E tá aí a batida de Luanda de Alfar. Caramba, tu sabia que era fácil assim? Nem eu. Porque tem várias batidas, né? Já Ludia, pega o microfone dele aqui. São várias batidas. São várias batidas. Essa foi né? de Luanda. Maracatu, ele é a manifestação. Dentro do maracatu existem... eles nem gostam quando eu falo ritmo, né? Os mestres nem gostam, mas dentro do maracatu, sim, tem vários ritmos, que é luanda, martelo, malê, elefante, e tem um baque que é lindo, que ele imita mesmo como se fosse a sensação de um elefante andando no meio da rua, né? Que é dá aquela sensação do peso, né? No meio da rua, né? Caramba, bicho, É muito bacana. Maracatu Muito bacana. é lindo, é lindo. É lindo. Lembrando que a gente está falando aqui de maracatu de baque virado. Maracatu de baque solto, a maior representação é justamente esse caboclo de lança maravilhoso que está aqui atrás. E aí já é outra história. Já é outra história. Muita história para contar. É uma cultura, né? Cultura é sempre A gente grande. já aprendeu agora com a Alfaia, vamos aprender a tocar uma musiquinha de novo. Vamos tocar uma do nosso patrão, Nando Cordel. Agora vocês prestem atenção, ele tocando, viu? Presta atenção.
Rapaz, que som é esse, rapaz? Mas é que não é no cordel, né? Vocês tocam todo o repertório no cordel, vocês tocam com ele, né? A gente, Ligou. todos nós, né, somos músicos aqui de Recife, freelancers, né? Mas sim, todos nós toca Pra você também que tá em cuida do casa, cordel. pra vocês que estão em casa, explica o que é freelance e tal. Freelancer é o músico que trabalha com diversos artistas. E toca de tudo. Toca de tudo. É o que a gente também chama, tem um nome novo, tudo é nome sofisticado. Pra É mim o se chama- Siderman. Pra mim se chama maestro, pra tocar tudo. Tem um nome agora, que como eu falei, né? Tem um nome sofisticado, chamado Siderman. E significa que são músicos que trabalham com qualquer tipo de artista. E tá aqui. Músicos que trabalham com qualquer artista. Contrata os meninos. Só que os meninos já estão contratados por Nando, né? Também. Também, tá vendo? Também. Só os meninos são multiosos, não são Mombril, mas são multiosos. Rapaz. Agora, para falar de outro instrumento para tu aprender, o pessoal que tá em casa aprender. Por favor. Quer falar o quê? Do pandeiro? Então, caixa? falando um pouco da minha cronologia musical artística, Certo. assim, no conservatório eu fui fazer bateria. No Boa. conservatório eu fiz bateria e estudei, acho que 5 anos no conservatório de Olinda, depois eu fui para o conservatório pernambucano e estudar percussão erudita. Uma coisa que não tinha nada a ver, mas na verdade eu fui estudar percussão erudita porque questão de mercado de casamento. Ó, menino culto. É muito legal o mercado de tocar em casamento, fazer cerimônia. Então, percussão erudita tinha essa questão e trazer uma sensibilidade maior à percussão. A percussão erudita é um outro mundo, sabe? E aí, juntando justamente a atividade de já ter tido a experiência de percussão popular, os instrumentos mais populares, a bateria no conservatório, que aí, aqui em Recife, eu comecei a fazer os bares, os botecos, com um mix de instrumentos, que eu misturava percussão com bateria. E aí fiquei chamando de bateria. Lá fora isso já existe há muito tempo, a galera chama de multi-percussion. E aí foi isso foi uma outra história na minha vida que deu um plus muito grande. Porque durante aquele período pandêmico, eu comecei a gravar vídeos dando ideias de como tocar com volume baixo, com um time mais confortável, em locais pequenos, entendeu? E juntando tudo a mente. Dá para fazer tranquilo. E justamente juntando os elementos de percussão, porque eu usei a técnica de estudar bateria, que é os 2 pés e as 2 mãos, assim. E aí eu comecei a dividir. Muita coisa eu faço, obviamente, com escrito, as divisões rítmicas, né? O que são as divisões rítmicas? Eu pensar que existe uma bateria e um instrumento de percussão para completar a mesma levada. E aí eu justamente misturando essas 2 técnicas que eu aprendi da bateria e da percussão, comecei a bolar essa questão de tocar percuteria. Entendeu? Por isso que vocês estão... Eu nem sabia que tem essa linguagem. Por isso que vocês estão vendo muito essa questão do tocar a bateria com um triângulo, tocar a bateria com um bongô. Daqui a pouco eu vou fazer a imagem aqui, daqui a pouco eu vou colocar vocês aí, como é que é aqui a estrutura dele montado, tá? Da bateria em si, porque tem aqui, os agogô, tem aquele negocinho ali que eu me esqueci o nome. Tem uns blocos, tem samples, tem de tudo. É isso aí. Mas aí, tipo, fiz isso, mas um instrumento percussivo, que ele é engraçado, porque ele, bem colocado, ele substitui quase isso tudo, que é apenas o pandeiro. Caramba! É apenas o pandeiro. O pandeiro, é um instrumento que, acredito, não é brasileiro, mas ele é brasileiríssimo, né? Apesar dele não ser brasileiro, é um instrumento antigo, tem registros da Grécia, né? Da época da Grécia Antiga. Eu sabia que eu era deus pessoas grego. já Eu sabia que eu era deus grego. É tão fácil ver o pandeiro. Se você se ligar naquelas estátuas de Grécia Antiga, sempre tem um cara com um pandeiro na mão, assim, uma pandeirola na mão. Já vem de lá o pandeiro. Muito interessante esse pandeiro, só que... Até o bobo da corte usava? Exatamente. Então, o pandeiro, que é o instrumento abrasileirado por nós, né? A gente... Mas é um instrumento que dá para fazer tudo. Deixa eu fazer só uma demonstração rítmica.
A gente pode fazer só um coco, sanfona e um baiãozinho. Um baiãozinho com. Isso. Rapaz, bicho. O pandeiro é bom demais. E é pior que ele substitui muito um instrumento mesmo. A construção dele, né? Pele e as fichas. Ele tem o grave, Isso. o médio e o agudo da bateria, né? Instrumento incrível. Ele faz a embolada boa, viu? Sim? É. Pra fazer festa. Agora, o pandeiro também foi um instrumento que eu aprendi lá atrás, na época do maracatu também, como a gente era aluno, era um instrumento, mas é um instrumento que eu tenho sempre uma história muito engraçada, porque a gente pequeno, sei lá, 17, 18 anos, a gente pegar um ônibus com um pandeiro na mão, o motorista não queria deixar abrir, porque achava que a gente ia fazer embolada no ônibus para pedir dinheiro. Era um instrumento que, quando eu comecei a tocar, tinha disso. E eu andava com pandeiro. Eu andava com pandeiro dentro da bolsa. Eu morava na época em Olinda e minhas aulas eram no Mercado Eufrásio. Visitem o lugar, inclusive. Incrível. E aí eu ia lá pegava ônibus na frente do Mercado Eufrásio, ou seja, Olinda, né? Tipo, eita. Aí quando você subia com um case de pandeiro, na hora o motorista, ei, aqui não. Pode pedir não, eu só quero ir pra casa. Caramba. Tinha disso. Tô voltando de Olinda domingo, de 8 horas da noite. Eu sei porque meus ensaios do maracatu é lá em Olinda. Eita, isso mesmo. Todo domingo, hein? Não tô mais, né? Agora eu tô aqui fazendo que eu sou entrevistador. Além do pandeiro, tem alguma técnica para tocar? Pandeiro sim. Ó, muito basicamente, por favor, Jorge. Falando bem basicamente, para quem é destro, mão direita pega sempre aqui na brecha dele, né? Onde não tem ficha, né? Afinal de contas, se pega, machuca, né? Polegar, indicador, punho. Só essas 3 notinhas, tu acredita que eu consigo tocar um frevo? Sério? Um frevo. Eita, bora ver então. Cantando não, por favor. Caramba, pior. É tão fácil, né? Aprende tu também. Além da alfaia, o pandeiro. O pandeiro tem vários ritmos também, porque aqui você disse que tem maculelê, lá. Sim, o pandeiro a gente consegue tocar, rapaz, de frevo. De frevo a tudo. A capoeira. A tudo. Por favor, Jorginho. Eu posso tocar. Existem, tipo, por favor, vários ritmos. Alguns, tipo um coco, uma embolada, um maracatu. Eu consigo tocar até Michael Jackson, pô. Enfim, diversificado demais o pandeiro. Meu irmão. É um instrumento massa, viu? Pra quem é iniciante, isso é bom. Muito. Pra depois ir pra bateria. Sim. Porque já pega a noção de tudo. Agora, é um instrumento que precisa ter dedicação, porque acredito que mundialmente ele é considerado, isso pode deixar algumas pessoas, inclusive, tristes agora, mas mundialmente ele é considerado um dos instrumentos mais difíceis de executar, tu acredita?
Ou seja, os outros são mais fáceis. Os É, outros são não, mais eu fáceis. achei fácil, eu achei fácil. Mas o pandeiro é um instrumento singular, é maravilhoso. Eu gosto do pandeiro, eu gosto do pandeiro. Então, Mas assim, aproveitando o ensejo, né, dos instrumentos de percussão, porque percussão, percussão tem em todo lugar. É engraçado que tem inclusive métodos, tem pesquisas feitas até sobre o som rítmico das ruas. Tudo tem som, tudo tem ritmo. Então, a percussão ela fica quase que infinita. Por onde eu vou começar a tocar porque percussão? tudo é barulho. Porque tudo, Tudo é barulho, tudo é som. Tudo é som, tudo é som. Então, os percussivos têm essa abertura, sabe? Tipo, você for para um samba no Rio de Janeiro, o cara vai estar tocando um sambinha numa caixa de fósforo É isso que eu ia e vai falar. estar tirando a maior onda. Tirando onda, a gente diz de tipo, vai estar tocando muito bem. Na garrafa. Vai tocar na garrafa. Tem aí Dona Canô, lá em Salvador, que há 1000 anos atrás, não estou dizendo 1000 anos atrás, mas Dona Canô já tocava prato. Prato não é prato, é Prato de comer. prato de comer já. E era um swing muito bom, muito bom. Tanto é que anos depois, Caetano gravou um especial para um programa de televisão e o filho dele estava tocando justamente prato. E um crítico musical pegou e disse, nossa... E um crítico musical de uma revista extremamente famosa disse, nossa, na falta de instrumento, o filho de Caetano Veloso usou um prato. Não, nunca. Não foi falta de instrumento. É porque o prato também é um instrumento lá do samba, do antigo, E fazia parte do repertório. que faz parte do repertório, né? Então, percussão é muito amplo, assim, é uma infinidade de coisas, assim. É uma vida de pesquisa. O Instagram dele tá aí, ó. As pesquisas dele tá aí. Procure ele. Puta, eu quero a pesquisa, meu velho. Pois é. E aí, então, indo mais pra frente, fiz produção fonográfica na ESO, no qual eu me formei em ser produtor musical, trabalho fazendo composições, inclusive eu queria tocar rapidamente uma composição minha, com uma banda Não, minha, vai tocar. com uma banda minha, que eu também tenho um trabalho instrumental chamado LP Trio. Onde é que Entendeu? acha? Spotify, tá em todo canto. Tá em todo canto, YouTube e tal. E o LP Trio significa que é LPE, que é Léo, Paulinho e Eliel. Nós somos 3 amigos, 3 produtores. Aqui, a descrição tá aqui embaixo, tá? E eu vou tentar tocar aqui uma música do Toque. LP Trio, com a licença dos meus irmãos. E mandando um abraço também pro Eliel Neto, também, que produziu e compôs essa música comigo. É uma cúmbia. Eita, adoro cumbia. Rapaz, o homem tocou até o instrumento com uma mão só, Maria. E a outra tá ocupada aqui, nesse instrumento aqui, que é o Isso. bongô, né? Como é isso aqui? É o bongô. Bongô é um instrumento que eu amo muito. Que som bom, vice. Curtiu? Gosto demais. LP Trio, Eliel Neto, uma composição minha com Eliel Neto. Só foi um trechinho.
Só foi um trechinho, mas... E antes de o disco tá massa, pode botar lá. E antes de LP Trio. começar, eu vi os meninos aqui passando o som, eles já pegaram, viu? Que o som é bom, pô. O som é bom, é. Que bom, que bom. Aí Obrigado. acha lá no Spotify, né? Spotify, coloca lá, LP Trio. Tá lá o disco instrumental lá de Que nós top, três. que a composição top, que de top, nós que três top, que e top. tal. Vamos falar mais de um Bom. instrumento? Bora. Na verdade... Quer eu falar acho- desse? Sim, o bongô é lindo, rapaz. O bongô é um instrumento cubano, de origem cubana, de verdade. E eu, particularmente, aqui em Recife, teve uma coisa muito engraçada com esse instrumento, porque a banda, presta atenção nisso que eu vou dizer, a banda que estoura um estilo faz com que a gente, às vezes, tire um instrumento de casa. Vamos supor, eu lembro muito da época que as bandas de forrós estouraram, tinha muito sax magnífico. Isso. Então, todo show a galera pegava e levava um saxofonista. O instrumento aqui em Recife, o bongô ele estava um pouco esquecido, até vir aquela época que estourou a Marília Mendonça, né? A saudosa Marília Mendonça. Tanto é que quando o instrumento começou a ser voltou a ser mais popular no palco. O bongô voltou a ser mais popular. Foi justamente quando Marília Mendonça estourou, e aí a gente voltou a usar mais o bongô nos setups normalmente, sabe? E era até uma época engraçada aqui em Recife, porque o pessoal não perguntava, trouxesse o bongô. Trouxesse a Marília Mendonça, porque ficou muito, muito, muito caracterizado justamente nessa época do estouro do sertanejo no arrocha. Entrou quando na sua vida na percussão? Então, o bongô sempre esteve já de lá de trás do conservatório, ele sempre esteve comigo. Ele veio ter que fazer sempre parte do meu setup justamente por causa desse excesso de demanda que o mercado teve das músicas que eram gravadas com o bongô. Porque tem tudo a ver. O que está estourado na rádio, na televisão, hoje, né? O que a gente bota de TikTok, é os instrumentos que a gente tem meio que com uma obrigação estar atualizado e tê-los. Tu tá entendendo? Então, quando ele voltou a ser mais comum em Recife, já era um instrumento que eu tinha, já era um instrumento que eu já tocava. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de fazer um intercâmbio de quase 30 dias lá em Buenos Aires, que foi na época que estourou as bachatas, que mais tarde vieram fazer sucesso com Gustavo Lima, mais aqui em Recife, há muito tempo atrás, de antes. Em Buenos Aires, por exemplo, que foi o lugar que eu tive a experiência, já tocava muito esse tipo de ritmo que aqui no Brasil, em Recife, veio ficar mais popular agora, em 2000 e pouco, e lá vai o trem, né? Aliás, recente, né? Ele veio ficar mais popular, mas de antes ele já era muito conhecido. E aí foi muito bacana para mim, porque por sorte divina da natureza, eu já tinha feito muitas aulas desse instrumento lá em Buenos Aires, quando eu tive a oportunidade de passar um tempo lá. Caramba. E aí, quando chegou aqui, engraçado que quando eu voltei, as músicas aqui estavam começando a estourar. E eu já tinha vindo com uma bagagem de lá, né, de um país latino que vinha tocar. Foi o pioneiro. Sim, inclusive o pioneiro na questão de misturar na percuteria, porque ele sempre está nos meus setups de percuteria. O bongô ele não deixa de estar, sabe? Porque como percuteria é sempre uma questão mais acústica, é um som mais aveludado, é um som mais leve, não o mesmo som pesado de um setup comum de bateria sisuda mesmo. Então o bongô ele sempre está muito mixado com os outros instrumentos, com a preocupação que a gente tem até de não fazer barulho, de não ser alto demais, ou também ter muito espaço. E é um som bonito danado. É um som lindo. Bora fazer só uma rochinha sem tema? Só para a galera sentir o som só do bongô. Ele vai soltar agora a roxinha, viu? Peraí, viu? Vamos embora.
Cada nota que ele dá aqui, que eu fico olhando assim, meu Deus. Não machuca a mão, não. A mão não machuca, não. Tem alguma técnica? Então, machucar, tudo com excesso realmente machuca, assim, tipo, quando a gente passa por temporadas mesmo, assim, não tem jeito, machuca. Não machuca. Com o tempo machuca. E também não tem muito essa de tanto tempo tocar, chega uma hora que para de machucar. Não, machuca. Machuca. A verdade é machuca, mas assim, não é uma coisa, é só o excesso. O excesso, tocar muito forte, tudo isso machuca. Sabe? Aí você falou que Marília Mendonça trouxe Sim. Bongo, mas Sim. Pablo também. Pablo também. É porque a única diferença da levada que o Pablo trouxe, existe uma diferença, porque o Pablo realmente é muito mais antigo, mas é porque o Pablo, ele foi uma época de banda que estourou com teclado de ritmo. Então, é aquela história que a gente já conversou, a gente já discutiu. Quando você estoura uma música ou um estilo musical que o instrumento é presente, como o forró era o sax, o instrumento ele volta ao palco. Isso. Tu tá entendendo? Na época do Pablo foi muito bacana. A gente escutava a rocha, mas era teclado de ritmo. E já foi uma outra época também que a galera fazia muitos shows com teclado de ritmo e uma guitarra. Isso é massa demais, né? Então aqui babando aqui. Toca muito, não Tudo toca não? mestre. Demais. Tudo Ele não mestre. toca muito. É muita informação, né? Muita informação. Tem que aproveitar. Conteúdo, aqui. conteúdo. É muito conteúdo. Aprenda vocês aí, pega as técnicas, porque o homem aqui é um professor, é um músico, belíssimo, porque meu amigo, os pratos que tem aqui, meu amigo. Depois eu vou dar um take assim por cima pra mostrar vocês. Olha aí, tá aí o take aí, ó. Presta atenção, menino. O menino é bom, rapaz. Aí o Instagram dele aí embora. também, olha o Instagram dele aí, ó. Olha, segue ele aí. Vamos E embora. show? Show, como todos nós somos freelancers. Nando deu uma pausa para produzir outros trabalhos dele mesmo e estamos todos acompanhando outros artistas diversos, assim, não é aquela agenda mista, né, Certo. de várias bandas, assim, todos nós. Quando chega São João é uma loucura, Quando chega São João, a gente vai pro poeta. Vamos falar do instrumento? Bora sim. Vamos falar um pouquinho aí da própria bateria. Vamos falar um pouquinho da bateria. A bateria normal em si são com instrumento, porque são Então, o bombo, né? a base de batera também vale a pena salientar que eu não vou me lembrar agora de que época foi datado bateria. Com certeza eu não vou lembrar agora. Falha minha, desculpa. Mas o básico dela sempre foi essa questão de ter o bumbo, porque ela já vem das bandas marciais. A bateria ela surgiu das bandas marciais, né? Que era a galera que saía, o fuzileiro, Isso. o cacheiro, e aí e o cara do prato. Tinham esses três elementos que eles faziam em banda marcial. E aí foram justamente, para mim, eu acredito que bumbo, caixa, chimbal, grave, médio e agudo é a construção de qualquer instrumento rítmico, assim. Tudo se acontece dentro de grave, médio e agudo. Pelo menos aonde eu sei dos instrumentos percussivos, essa construção é a perfeição. Então, no início era só o bumbo, a caixa e o chimbal que o pessoal tocava, meio que as marchas. E aí, anos depois, o pessoal foi colocando no jazz, foi colocando em outros movimentos musicais. Para mim, a bateria serviu realmente como um instrumento de base para conhecimento dos outros, porque ele já é muito completo. Eu já começo estudando ele com as duas pernas e as duas mãos. E ao contrário do que pensam, eita, tem que fazer uma coisa com cada elemento. Não, isso não é. Todos eles estão em harmonia juntos. Uma mão vai com um pé. Porque, queira ou não queira, para tocar um instrumento musical, você tem que ter a coordenação motora boa. Sim. E tem que ser rápido de raciocínio, porque se você não perceber que você está tocando uma direita com a esquerda legal, vai sair uma merda da porra. É uma construção. Aí o pessoal diz, eu não tenho coordenação motora. Aí eu faço, você anda?
Se você anda, Tenta. existe uma coordenação Isso. motora. Assim, automaticamente, minha perna esquerda vai com minha mão direita, e minha perna direita vai com minha mão esquerda. Isso já é uma coordenação motora natural. Entendeu? Ah, eu não sei fazer coisas com as duas mãos e com os dois pés. Mentira, pô. Eu tenho certeza que você dirige. Você dirige. Se você dirige, se você passa a embreagem, acelera, freio. Só no pé tem 3 pedais. Eu só tenho 2 aqui, hein? Só no pé eu tenho 3 pedais nos carros comuns. Tu Nos não carros corre de populares. assaltante? É a mesma coisa. Exato. É o estímulo, é o estímulo. É o Corre, menino. estímulo, exatamente. Então, eu acho que todos aqui como professores também podem afirmar, o Glebs pode afirmar para mim, que tipo, para aprender um instrumento, só tem uma coisa que precisa, é vontade. Talvez 2, que é vontade e o dinheiro de ter o instrumento, assim, né? É caro o instrumento, viu? Eu vou dizer que é caro porque eu sei. Eu já gastei horrores. E para montar uma bateria, tem bateria acessível. Tem bateria acessível, inclusive eu tenho um apoio de uma loja, que é a Veneza Music, lá, meu amigo Fernando. Fernando, meu vendedor. Saudade de tu, viu? Fernando foi um cara que abriu muito, ajuda muito a gente do mercado aqui em Recife, né? E lá tem tudo, viu? Não, tem tudo. Não é jabá não, mas lá tem tudo mesmo. Não tem como, porque aqui em Recife, a Veneza é sem discussão. Mas menino, que jabá, hein? Mas assim, fala instrumento musical, você vai lembrar de quê? Não tem outra loja, só tem a Veneza. Porque a loja é gigante e tem tanta coisa lá dentro. Olha, quer desconto depois dessa. Chega lá na Veneza. Chega lá. Mas, e agora eu me perdi no que eu tava falando. Aí tava falando da caixa, do bombo. Sim, então, aí foi justamente essa base para que eu conseguisse desenvolver todos os outros instrumentos. Eu tive que realmente assim parar num conservatório, parar numa escola de música assim para tipo, eita, não. Esse foi meu instrumento de base. Apesar de ter começado pela Alfaia, a questão da acessibilidade, que era realmente muito mais fácil na época a gente comprar uma Alfaia do que uma bateria. As oportunidades que vieram foi de realmente um grupo de percussão que tocava Alfaia. Não, sim. Muito! Nossa, qual instrumento hoje que é barato? Eu sei, viu? Sofri, comprei 3 alfaias. Pois é, né? Não toquei nenhuma. E a gente também entra até num assunto até polêmico, às vezes. Adoro né? polêmica. Olha a bomba. Pum. Porque assim, a gente escuta, né? Um instrumento tão caro e vale a pena. Vale a pena o trabalho, vale a pena. Você vai receber por isso. Então, às vezes, é uma conta que a gente não fecha. É uma conta que a gente faz, velho, eu vou ter esse instrumento aqui, para realmente, primeiro, o gosto pessoal, sabe? Eu quero ter isso aqui que é o melhor que tem. E segundo, realmente, para atender. Eu acho que quando você eu costumo muito dizer que, pode ser até vulgar, mas cantores, produtores, são clientes de nós músicos. Eles são nossos clientes, então automaticamente se você tem uma loja, se você tem o que você tiver, que você vá vender, qualquer produto que você vá vender para um cliente, você quer vender o melhor. Você não quer vender nada meia boca. Se você tem uma lanchonete, você vai querer os melhores pães, as melhores carnes para vender para o seu cliente. Para ele voltar depois. Exatamente. Então, a questão do instrumento é muito disso. Tipo, é um investimento infinito. Poxa, quanto vale uma sanfona que às vezes não foi nem foi herdada. Às vezes, não estou dizendo que foi a do Jean, mas às vezes já tem uma sanfona que foi herdada. Então, valores de instrumento é uma coisa que é uma coisa que não vamos conversar porque não fecha. Cada um tem o seu valor pessoal. Exato. Me sinto bem tocando sanfona. Vai tocar sanfona. Gasta dinheiro na sanfona porque é um instrumento bonito, vou gastar dinheiro no violão. Gasta dinheiro no violão. Vou gastar na bateria. Vai gastar na bateria. E toque. E também tem uma outra situação. Vai fazer som. Que a gente conversa muito, né? Por favor, se vocês quiserem também. Uma coisa que a gente conversa muito, tipo, às vezes é um instrumento que é caro, o cachê não é nem tão
compatível com o valor do instrumento que a gente vai levar. Mas também tem um lance do conforto. Um instrumento bom, um instrumento mais confortável de se tocar, sabe? Jean, que trabalha com sanfona, por favor, pode até falar. O acordeão é um instrumento muito caro, né? Na verdade, a gente fala sobre isso, Paulinho, e na maioria das vezes o cachê não compensa muito, mas essa questão do conforto, e eu creio que a sanfona é um instrumento peculiar porque o instrumento, quanto a qualidade for maior, você consegue desempenhar o trabalho melhor, né? Então, eu mesmo sinto muita vontade de estar com o meu instrumento, que é um instrumento caro, mas às vezes até não vale o valor, mas eu levo porque eu gosto de me sentir à vontade. Tá? A gente é músico, mas assim, acho que a gente tem uma parada bacana também na música, que é o seguinte, a gente ama muito o que faz, né? E aí a gente quer estar sempre fazendo o melhor para os nossos clientes, como você falou, os cantores, Exatamente. o público, né? Também, é sobre isso. Falando nisso, quantas horas de ensaio pessoal tu tem assim em casa? Então, Eu vou perguntar pra cada um, tá? tem uma... Aquele cara não vai entrar na conta. Ele não ensaia. Aquele cara, ele não, é o autodidata. contrário, é o contrário. Se você mandar uma mensagem de 3 da manhã pra ele perguntando, bicho, tu sabe tocar tal música? Ele vai mandar pra você. Aqui, ó. Ó aqui. Ele vai estar com o instrumento. Ele tirou tua música aqui. Foi. Tipo, isso é uma coisa que não fecha, mas uma coisa é porque, poxa, a gente dá aula, a gente toca, a gente tem que ouvir música, a gente tem que fazer almoço, a gente tem que levar menino pra escola. Nós somos pessoas, né? Nós somos pessoas, assim, não é máquina. Mas eu acredito que, pelo menos, principalmente para quem está estudando, pelo menos, tá? Não vai dizer que eu estou dizendo que é o certo. 30 minutos que você pegar diário o seu instrumento, assim, pelo menos, sabe? Tipo, eita, meu irmão, tô sem tempo pra nada, tô até com dor de cabeça, atrasei o almoço, mas eu vou sentar 30 minutos, pelo menos, com o meu instrumento. Não é nem perto, mas pelo menos é algo que você tem que fazer pelo seu instrumento diariamente. Tem que estar com ele todos os dias. O seu instrumento, você tem que estar com ele. Eu dei aula por Entendeu? muito tempo. Ele falou, seu instrumento tem que ficar com você. E sem empréstimos, tá? Se tem que estar com você, é sem empréstimos. Mas é engraçado, porque lá atrás, quando eu estava dando aula ainda no Nação Pernambuco, eu peguei um grupo de franceses, de um maracatu da França, que inclusive hoje se chama Congo Bloco Batibum França. E aí eu peguei esse grupo de alunos, e aí todos eles eram bateristas. Esse grupo de alunos, eu acho que tinham 8 franceses e todos bateristas. Os 8 eram bateristas. Caramba! E aí eu fui dar uma aula, porque afinal de contas, maracatu, o ritmo da gente, fui dar aula para os caras. O planejamento que eu tinha de 30 dias, assim, para dar aula, os caras fizeram em 2 aulas. Os franceses. É porque tinha noção já, os né? franceses. Não, mas o grande lance foi porque aí eu cheguei conversando com eles, eu fiz, quantas horas vocês conseguem lá na França estudar por dia? Aí ele fez, normalmente 8 horas por dia de estudo. Diferença grande daqui. Poxa, porque a gente aqui, a gente no meio tem que fazer 1000 coisas, mas tipo lá na França, inclusive, eles têm um apoio para isso, cara. Acho que lá não tem relógio, lá não tem relógio. Tipo, estudar, aí eu até brinquei, que eu fiz, não, pô, é porque vocês ficam com frio em casa tocando, mas não é, velho, é porque é normal deles lá estudar a partir disso. É porque lá não tem relógio, lá tem cucu, tá ligado? É hora de ensaiar. Rapaz. Diga aí. É complicado. É pressão. Vamos de música? Ah, mas tem que... Quanto tempo? Ah, é? Quanto tempo? Rapaz, hoje com um filho novo, acho que deve ser pegar 1 hora por dia no instrumento já é muito, viu? Já é muita coisa, já. A resposta é sempre todo o tempo que eu tiver disponível. Então, não se preocupa com o relógio, né? Vai ter dia que vai ser mais, vai ter dia que vai ser menos. Então, quanto tempo você estuda? Todo o tempo que eu tiver disponível para estar com o instrumento na mão, né? E ainda eu queria falar um adendo aqui sobre os valores de instrumento e tal, né? Eu penso assim, sobre preço de instrumento e tal. A conta não fecha. Eu gosto de pensar assim, por que a gente entrou nisso aqui, né? Ninguém entra para tocar um instrumento pensando em ganhar dinheiro e ficar rico, né? Ninguém entra como, exatamente, vou fazer medicina, vou fazer engenharia, não. Você entra porque você ama a música, você tem uma relação com aquele instrumento que lhe toca de alguma forma, né? Então, se eu entrei nisso aqui por amor e para ser feliz e para ter momentos agradáveis com o instrumento,
se eu tiver condições de ter o melhor instrumento que eu possa ter, eu vou fazer isso porque isso retribui a mim mesmo o prazer de estar com o instrumento, né? Então, eu costumo dizer que música é minha profissão, mas é meu hobby também. Então não tem que fazer essa conta, né? Senão você vai ficar sofrendo a vida inteira fazendo conta, né? Vou só dar um adendo também sobre o que tu falou, Clebinho, que é uma parada muito massa, que é sobre esse hobby. Eu falo, por exemplo, hoje eu estudo menos que eu já estudava antes, mas antes eu estudava bastante, né? Mas aí o que é que acontece? Eu sinto muito que, às vezes, quando eu saio pro meu momento de lazer, eu tô com o instrumento também. E quando eu chego lá, se eu não levar, eu sinto falta. É incrível isso. Porque a gente tem muito isso, né? De tipo, vamos se encontrar, vamos pra casa da festa da família. Bicho, em chances 10 de 10, pelo menos na mala do carro vai ter um pandeiro. Pra quê? Eu não sei. Mas vai estar lá. A mesma coisa é o sanfoneiro, o cara do violão, cara. Ele, com certeza, ele anda, assim, ele faz... Eita, eu vou passar uma semana fora, viajando, aí... Mas peraí, pô, deixa eu só levar aqui um instrumentozinho aqui, de todo jeito. É muito legal, é filho, né? É cada história. Instrumento é filho, né? Instrumento é filho. Eu tenho 2 surdos e um caixa lá em casa. Estão dormindo há séculos. É porque eu toco na escola de samba. Sim. Não toco mais, tá? Mas no carnaval tô aí. O homem é percussionista, que responsa, viu? O homem toca. Não, e pior que eu comprei uma bacurinha. Sim. Só pra perturbar. Porque é um instrumento bem bacana pra perturbar. É tranquilo. É tranquilo perturbar com a batuca. É muito fácil. Aí perturbo tanto que me expulsaram da escola de samba. Aí por isso que eu não tô mais tocando, viu? Viu, Anderson? Bacuria, pessoal, só para exemplificar, é como se fosse um tamborzinho pequeno, que ele é muito agudo. Porra. Velho, você tocar a bacuria na Avenida Caxangá, dá pra escutar em Maceió, assim, tranquilamente, sabe? É um instrumento de percussão muito alto, assim, que o pessoal, mais ou menos, quando você chega já pra tocar com assim, que você puxa uma bacurinha, o pessoal vai, vixe, vai ter zoar. Não vou tocar mais, tá? Eu queria ter trazido. Desculpa, vizinho. Bora de música? Bora. Eita, se quiser puxar logo a lambada, né? Porque eu tô pensando ali em cima. Quiser puxar na lambada pra te adiantar.
Areva, muchacho! Eita caramba! Isso é bom demais, homem. Isso aí me lembra do meu tempo das gafieiras, lá do Clube das Pais. Essa música foi composta pelo Nando Cordel, né? Foi da novela Tropicaliente, foi a abertura da novela Tropicaliente. Eu ia falar isso agora. Que foi, poxa, assim, falando um pouco também do Nando, que teve uma importância muito grande de trazer para cá nos anos 80, nos inícios lá dos anos 90, que trouxe para cá um pouco mais, né, da música latina, justamente com músicas feito essa aqui, Tieta, essa que a gente acabou de tocar, Tropicaliente. Foi uma leva muito interessante também, que veio justamente aquilo que eu estava te falando, né, dos instrumentos, que a percussão ficou muito em evidência nessa época, do final dos 80 para o início dos 90, a percussão ficou muito forte, tanto por causa dos axés, quanto esses cantores, como exemplo do Nando e do Beto Barbosa, que foi um outro cantor também que eu tive uma oportunidade de trabalhar. Um abraço para Beto também, que é um cara 100%, cantor 100% que eu trabalhei, e também tinha essa questão da lambada, né? Muita coisa da percussão virou em evidência justamente nessa galera que trazia a lambada para cá, entendeu? E acredite, muita essência do axé music mesmo vem da lambada. As levadas de lambada inicialmente, junto com as levadas de axé, tipo o próprio samba reggae, tugudugudu, tchac, tchuc, tchac, tchac, tugudugudu. Isso é uma levada, puxando um pouquinho mais para frente, de lambada. Que é realmente a levada da lambada, que é igual a do axé, que é igual a do nosso axé. Muitas das claves, que a gente chama de claves, né? As marcações, tipo, o que a gente chama de clave, um exemplo. Tchac, 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 tchac. Isso é uma clave que a gente escuta muito no axé, essa levadinha. E essa também é uma clave que a gente escuta muito na música cubana, na música afro-cubana também. Tem muito essa percussão, tem muito essa coisa de vir de Cuba, das coisas afros. A diversidade, né? É uma diversidade muito grande, né? E a gente tem tudo aqui no Brasil. A gente trabalha aqui em com Pernambuco todos esses mesmo, no Brasil. Aqui é um polo cultural danado, é sério. Se você for no Recife Antigo, tem um grupo ensaiando, tem outro grupo ensaiando, tem outro grupo ensaiando. Você vai para Olinda, é um polo cultural total. É verdade. De diversos grupos em todos os cantos, assim. Inclusive, eu acredito que deveria ter até mais e mais durante a semana, entendeu? Eu que tenho um hábito muito grande, assim, de passear pelo Recife Antigo, principalmente porque eu moro na região. Não tem então, dia de semana, não tem. Dia de semana, vamos lá, vamos movimentar, vamos bater tambor, vamos fazer música, porque, por exemplo, a exemplo de mim, esse projeto que eu trabalhei, que eu trabalhei, no qual eu tive aula, foi um projeto social. Foi um projeto social ali do Mercado Eufrásio, junto ali com que pegava o pessoal dos bairros de Peixinho, Rio Doce, que foi onde eu morei, o V9, V8, justamente ali no Varadouro também. Então, isso foi da música. Hoje, se eu estou aqui conversando com você, foi graças a lá atrás, um projeto social que eu tenho como hoje a obrigação, tipo, levar esse instrumento para outras pessoas, porque para mim foi massa. Pra mim foi excelente, foi o que me botou no norte da música. É que eu falo pra todo mundo, arte salva, música salva. Sim. Então, se você não faz isso, você vai pra algum lugar. Então vai fazer alguma arte, vai fazer algum som. Música. Vai fazer música, vai bater um tambor, vai tocar uma caixinha no pagode. É verdade. Uma colher. Vai tocar colher no pagode, um prato. Por que não pode tocar? Pois é. Palma.
Exato. E bata palma pro artista quando acabar a música. viu? E tá Pelo com amor de Deus. curiosidade de aprender um instrumento, entre em contato no meu direct. Vai Aqui é o no... Instagram. Tá com curiosidade de aprender instrumento, vai em contato no meu direct. Tá querendo saber mais sobre maracatu, sobre alfaia, sobre percussão. Vai aí no direct, pô, vamos bater esse papo. A gente tá aqui pra isso, né? Pra passar informação, porque daqui a pouco a gente tá tudo velho, pô. E não passou informação. Eu tô novo, menino. Aí eu tô com os meninos aqui. Isso foi uma tarde maravilhosa aqui, né? Boteco seus usos aqui, né? Obrigado, Abri- Edu, velho. Edu. Tu abriu o espaço aqui. Te amo também. Vê se... eu vou passar aqui todos os meus patrocinadores aqui, porque é muito patrocinador pra eu ficar falando o nome que eu esqueci, é sério. Viu? Mas vai estar aí no ar, todos eles aí, ó. Tchá, tchá, Da tchá, dona, tchá. da dona, da Olha dona. aí, olha aí, da dona aí, Da dona, ó, da dona. no pelo, flecha, representações, aí tem muito. Tem mais de 10, aí só que eu esqueci o nome de algum. Aí, olha aí, ó. É feito um jequiti, jequiti. Aí, é igualzinho, aí, ó. De novo. Ao próximo. Viu? Pegou? Outro aí de novo na tela. Deixa eu botar um, pô. Deixa eu Vai. botar um. Mais um. Fala tudo bem? Outro. Olha outro aí na tela. Mais um agora. Olha aí. Vou botar mais um, que vai que aparece o que eu esqueci. Tá mais um na tela, turma. Massa. Pô, mas eu, assim, é porque mais uma vez eu queria agradecer a Carla da dona, né? Não, ali... Tia Carla, pô. É Você um- sabia? Tia? Tia Carla, pô. Ah, tia Carla da tia. dona. Aí, ó. Poxa, obrigado. Obrigado por seu tempo aqui, ceder, Oh, e que montar uma isso. estrutura fantástica. Trazer os meninos aqui. Ô, velho, eu agradeço muito, muito, muito. Jorginho, por favor, Jorginho, fica aparece aqui, pai. Vem cá, Jorge. Jorginho. Vem cá. Jorge. Fala com a manhã. Jorge. Não, vem pra cá, vem pra cá. Ainda Pô, aparece não. Aqui. Produção. Sem produção, Beleza. nada disso acontece. Eita, voz de locutor, fala aí. Oi, gente, beleza? Eita, é Lombardi, menino. Viu, menino? E tamo junto. Viu? Obrigado a vocês por esse tempinho que tá aqui. Obrigado a todos. Vamos terminar agora. Simbora. Viu? Tchau. Cheiro.